Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus possa repousar sobre todos quanto vão nos acompanhar neste vídeo. Bem, meus irmãos, como de costume, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e compartilhar com as pessoas que têm nos acompanhado aquilo que por Deus, né, o Espírito Santo nos dá. Você veja que muitas das vezes eu me pego, né, assim, durante o meu dia, e vem o Espírito Santo e nos dá uma direção. Eu estava aqui hoje pela manhã, fazendo um serviço aqui em casa, né, lavando, fazendo uma lavagem no toldo aqui na minha área, e eu estava ali fazendo aquele trabalho juntamente com meu filho, me ajudando, e de repente veio uma mensagem assim no meu coração. Veio uma mensagem. Eu rapidamente deixei a vassoura, deixei tudo que eu estava fazendo e entrei para dentro de casa e eu fiz isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo ali? Eu vim ali, botei ali pauta do vídeo. Eu anotei a pauta do vídeo do que Deus, do que o Espírito Santo estava trazendo naquele momento no meu coração para que eu pudesse compartilhar aqui. Eu não venho aqui gravar esses vídeos por vir, porque eu tenho que subir material, porque eu preciso que as pessoas visualizem, eu preciso que as pessoas dê like. Não. Eu venho aqui quando o Espírito Santo nos dá o direcionamento para vir aqui e fazer o trabalho. Não estou pensando se vai ser milhões, milhares que vão assistir. O que eu faço é a vontade de Deus. É lançar a rede. Não é assim que o pescador faz? O pescador vai lá, lança a rede, e a única coisa que ele tem que crer é ter a esperança de que vai cair algum peixe. Ele lança o anzol, a única coisa que ele tem é a esperança, mas ele lançou o anzol lá com a isca. Não é verdade? E ter esperança, né? Acreditar que vai algum peixe cair naquela rede ou fisgar aquela isca. O que eu faço é isso. É lançar a rede. Para que as almas que foram pescadas não seja para mim. Seja para o reino de Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que está escrito aqui em 2 Timóteo capítulo 3, que diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Deixa eu ficar por aqui. Meus irmãos, o erro do ser humano é eles desacreditar e ignorar a Bíblia. O maior erro da humanidade, desde a formação de Adão e Eva, é ignorar a palavra de Deus. O homem, ele caiu, né, em pecado quando ele deixou de ouvir a Deus. E isso tornou-se um vício, né, na humanidade, em não dar ouvido à voz de Deus, em querer fazer conforme da sua forma, do seu jeito. E isso que os homens fazem
em ignorar a palavra de Deus, faz com que eles sofram. Faz com que eles sofram. Vamos pegar aquele exemplo ali, né? Onde ele diz ali que nos últimos dias o caráter dos homens, dentro do caráter dos homens, está lá desobediente aos pais. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1, diz assim: o lar cristão, filhos, pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, olha o que a Bíblia diz. Isso aqui já foi um mandamento, né? Lá no livro de Êxodo, Deus já tinha deixado isso aqui como mandamento dos filhos honrar pai e mãe. Paulo lá já fala que nos últimos dias, né? Está escrito lá que nos tempos difíceis, os filhos seriam desobedientes aos pais. E aqui diz assim no versículo 4 de Efésios 6: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na domesticação do Senhor. E lá em Provérbio, capítulo 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. Em que os pais têm instruído seus filhos quando é criança? Qual é o exemplo que os pais têm dado para os seus filhos quando eles são crianças? Eu com certeza, né, no convívio que nós temos, não são bons exemplos. Muitos pais, o caminho que ele tem ensinado os seus filhos a andar, que quando chega mais velho eles não desviam, é um mau caminho. Quantos filhos que são viciados porque o pai foi viciado? Quantos filhos que seguem um mau caminho, um mau exemplo, não estou generalizando, por causa do mau exemplo dos seus pais? Eu sou pai. Há quase 30 anos que eu sou pai. Eu tenho 35 anos de casado e tenho um filho de 29 anos. E eu, juntamente com a minha esposa, nós ensinamos o nosso filho a andar no caminho do Evangelho. Mas não só ensinar. Ele nos viu como exemplo, servindo ao Senhor Jesus. Falhos, sim, mas se inspirou em nós, servindo a Jesus, se inspirou em nós, servindo ao Evangelho da salvação, e hoje ele é uma pessoa que serve o Evangelho da salvação, servindo Jesus. Entendeu? O exemplo que eu estou deixando, o legado que eu estou deixando para o meu filho, não está na sua conta bancária. Não está em bens. Embora, se eu hoje, Deus me levar, o meu filho é herdeiro do que eu tenho. Eu tenho a minha casa própria, com a graça de Deus, tenho meu veículo ali na garagem, não é novo, mas com a graça de Deus, ele se torna herdeiro. O legado que eu estou deixando para ele é do pai exemplar.
é do marido exemplar, é do chefe de família exemplar. Então, em que caminho que muitos pais estão instruindo seus filhos? Estão ensinando seus filhos a caminhar. Tem pais que ensina os seus filhos num caminho que ele não tem que se admirar no futuro os filhos ser desobediente e rebelde a eles. Não é verdade? Porque o primeiro a ser rebelde é o próprio pai, ao seu pai, que é Deus. Não estou dizendo fisicamente falando, porque existem muitos pais que cobram a rebeldia dos seus filhos e eles falam assim, aonde foi que eu errei? O erro é ser rebelde a Deus. É em ser rebelde a Deus. É não temer a Deus, porque no livro de Provérbios 9:10 diz assim, no livro de Provérbios 9:10 diz aqui: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Pessoal, muitas pessoas ficam falando de pesquisa. Pesquisa aí na sua Bíblia, no seu celular aí, Provérbio 9:10. Eu vou deixar para você ler o que está escrito aí no celular. O significado disso. Porque o temor do Senhor faz com que a pessoa tenha uma casa estruturada. Joel, Salmos 128 fala isso. Tá aqui, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então eu quero ser abençoado no meu trabalho, eu quero ser abençoado no meu lar, na minha vida. É o temor do Senhor. É eu ser uma pessoa que obedeço a Deus, que reverencio a Deus, que amo a Deus, que sirvo ao seu Filho Jesus. Então, por que existem muitos lares destruídos? Porque falta o temor do Senhor naquele homem, naquele chefe de família. Pega a Bíblia e leia a história da Bíblia. Veja o que aconteceu com a família de Davi quando faltou temor nele a Deus. Quando ele fez lá o que ele fez com Betseba, com o marido de Betseba. Olha o que aconteceu com a vida de Davi. Olha o que muitos que sofreram por não temer o Senhor, por não reverenciar a Deus. E o mundo em que nós estamos vivendo está esse pandemônio, está caminhando para dias de amargura, dias difíceis, pior ainda, porque o homem não teme a Deus. O ser humano não reverencia a Deus, ao contrário, escarnece de Deus. Faz chacota com seu filho Jesus. Faz filmes que agride a santidade do nosso Senhor Jesus. Faz chacota em palcos com piadinha sobre Jesus, piadinha com a Bíblia, sem ter a noção do que essa própria palavra diz, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Está escrito nessa Bíblia que de Deus não se zomba. As pessoas zombam de Deus. Vai chegar um momento que elas vão colher fruto dos seus procedimentos. Todos nós
vivemos no campo da semeadura, que nós estamos semeando. E vai chegar um momento em que nós vamos colher, seja para o bem ou seja para o mal. Pode ter certeza disso. Isso é fato. Isso é fato. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, né, nós vemos ela se cumprindo. Cada dia que passa, a situação familiar, por isso que há quem diga que a instituição família é uma instituição falida, que não existe mais, casamento é algo ultrapassado, por isso que existe um tal de comunhão estável, um tal de namorido, um tal de não, eu não quero casar, eu quero viver sozinho. As pessoas buscando subterfúgio. Eu já vi aqui na televisão famosos dizer que são casados e moram em casa separada. Casados e moram em casa separada. E dizem que vivem muito bem. As pessoas pegam a Bíblia e chutam o que Deus um dia determinou. Que quando o homem casa, une-se a sua mulher, os dois são uma carne só. Foi o que Deus determinou. Passa a ser uma carne só. Não são dois, passam a ser um. Não é verdade? Foi isso que Deus abençoou. Então eu não posso mudar o que Deus abençoou. Deus abençoou a união do casal. E eu vou temer a isso. Em ser fiel ao meu lar. Fiel ao meu lar. Depois eu vou gravar mais um vídeo falando sobre o amor. Falando sobre o amor. O amor tudo pode, né? O amor é tudo. Então, o que o diabo trabalha é para desvirtuar a palavra de Deus. Por isso que Paulo disse lá que o Deus deste século tem cegado os homens à luz do Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo tem sido levado de formas muito deturpadas às pessoas. É normal hoje em dia, começando por dentro da igreja, divórcios. Começando por muitos altares aí. Tem membros de igreja que está frequentando uma igreja, já viu o pastor dela, às vezes, casar 2 ou 3 vezes. Tem uns que a esposa morreu, eles deram graças a Deus, porque ele queria um motivo para casar de novo. Eu estou mentindo, Jesus? Eu estou mentindo, Jesus? Jesus sabe que eu não estou mentindo. Por isso, meus irmãos, que talvez nós aqui no nosso canal, nós não temos grandes visualizações, grande inscrito. É um entra e sai do canal, se inscreve hoje, se inscreve amanhã, porque a verdade dói para muitas pessoas. Ainda mais para esses crentes, cristãos, evangélicos, nomenclatura, que são uns verdadeiros fariseus hipócritas. Uns verdadeiros fariseus hipócritas com Bíblia na mão. É aqueles fariseus hipócritas que Jesus falou em Mateus 23. Não há conversão verdadeira. Um dia, meus irmãos, muitas pessoas vão amargar o momento de deixá-los para trás. Elas vão amargar do lado de fora da porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Porque saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer. E muito, muito em breve. E esse mundo vai ter um fim.
Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.